Olá a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um, amém? Quando a gente fala, né, a graça e a paz de Jesus, né? A gente fala a graça é a graça salvadora, né? Que Jesus nos deu, né? Através da sua morte, ressurreição, através da sua entrega, né? Essa é a graça de Jesus, né? A graça dele foi que nos deu a vida eterna, né? E a paz é a paz que excede, né, todo entendimento, a paz de Jesus. Ele falou que ele nos dá a sua paz, não a paz que o mundo dá. E nós, como habitantes da terra, qual é a paz que o mundo dá? Nenhuma paz. Nós vivemos em um mundo que está em constante mudança e que não tem paz. Nós só temos paz, né, quando a gente dorme, olha lá, né? E Jesus, ele oferece a sua paz. Ele ainda fala, não ofereça a minha paz, não como o mundo dá, né? Porque o mundo, ele não tem paz. O mundo, ele não dá a paz que Jesus nos dá, mas Jesus, ele dá uma paz tranquila. Jesus, ele não dá uma paz, né? Que transforma. Muitas vezes as pessoas estão passando por um momento difícil ali e do nada, né, ele encontra uma paz, porque é Jesus que nos dá essa paz, a confiança, né, que habita nessa pessoa traz uma paz, né? E hoje, né, eu quero... Quem é Jesus, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Será que você já fez essa pergunta para você? Quem é Jesus? E a gente vai achar ali, a gente for perguntar para as pessoas, a pessoa vai ter várias perguntas, né? Várias respostas sobre quem é Jesus. E uma coisa muito interessante, né? Que Jesus ali pregando, né? A Jesus pergunta para os discípulos, o que o povo, né, diz quem eu sou? Aí os discípulos vai falando, muitos dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus vira para os discípulos e fala, e vós? O que dizeis que eu sou? Aí Pedro, né, como sempre, dá um pulo e fala, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é Jesus, o Filho de Deus, que devia e vir ao mundo, né, para nos salvar. Aí ele fala, bem-aventurado sois, porque não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas sim Deus que revelou. Olha só, né? Jesus falou que Jesus estava ali apontando naquele momento ali para o Pai, para o Salvador, para a presença, né, do Pai e para a presença também do Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, porque primeiro vem Deus, Jesus e o Espírito Santo. E Jesus fala, né, que não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas sim a presença do Espírito Santo na vida de Pedro. Tem coisas que é revelada não por natureza humana, não por sangue e nem por carne, mas sim é o nosso Senhor Jesus que revela. E a profecia, né, que se encontra lá no livro de Gênesis 3, né, que conta ali o processo, né, da queda do homem, né, o que aconteceu ali. Mas tem uma profecia, né, que fala lá no versículo 15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, né? Aqui foi uma profecia, né, que Deus tinha dado naquele momento. É inimizade contra quem? Contra o reino de Satanás. Deus estava profetizando ali uma guerra naquele momento ali contra o governo de Satanás. Porque Satanás fez Adão e Eva pecar. E ali Deus profetizou muitas coisas, muitas profecias. E aí Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Jesus esmagou a cabeça da serpente quando foi para a cruz
e quando ele ressuscitou. E só que o inimigo, ele feriu o calcanhar de Jesus, né? Quando você está andando, a única coisa que a serpente pode fazer é picar o calcanhar. Mas Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente para todo sempre. Através da morte e ressurreição de Jesus, Jesus nos deu a vida eterna. E hoje, Jesus é a pessoa que nos dá a vida eterna. Quem é Jesus para mim e para você? Jesus para mim é esse que esmagou a cabeça da serpente e que vai vir nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. E com ele milhares de milhões de anjos, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quais são as suas obras que você está fazendo? Quais são as obras boas que você está fazendo para Jesus? Jesus, ele fala que só vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Só é salvo aquele que persevera, só é salvo aquele que crê na sua vinda, e só é salvo aquele que crê na sua ressurreição. Jesus, aqui está traçado um plano da redenção. Deus, ele traçou um plano da redenção bem antes da queda do homem, bem antes de ser morto, o primeiro cordeiro já tinha um plano da redenção. Porque Deus já tinha todo um plano no seu coração, que toda a humanidade, ou que Adão e Eva iria, cair na tentação do inimigo. O inimigo tem falas bonitas. Até hoje ele vem, derrubando as pessoas que servem a Jesus com muitas falas bonitas. O diabo hoje ele vem enganando muitos filhos de Deus, muitos servos de Deus hoje. E muitos servos de Deus hoje estão caindo na ideologia do inimigo, nas muitas conversas que o inimigo hoje lança. E Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele nos salva, da morte eterna, da condenação eterna, porque nós estávamos perdidos. E Jesus, ele nos reconciliou com o Pai, Porque se não fosse a graça de Jesus, nós estávamos todos perdidos. Mas muitas pessoas não retribuem dessa forma, Muitas pessoas veem Jesus como um homem qualquer. Mas Jesus, ele é mais do que um homem qualquer. Tem muitas denominações que não vê Jesus como o Filho de Deus. O judaísmo mesmo vê Jesus como um profeta, Nascido apenas de uma mulher. Mas o Espírito Santo, ele não habita em uma pessoa imunda, E Maria, porque Deus escolheu Maria, Porque Maria era uma virgem. Maria, ela seguia todos os princípios e todas as características que Deus deseja para uma pessoa santa. Maria, ela foi escolhida e separada. Olha só, Deus, ele escolheu Maria e separou Maria. Maria é um exemplo de mulher, Vamos dizer assim, Maria é um exemplo de mulher. E também um exemplo para que nós vivemos olhar. Por que Deus escolheu Maria? Porque ele era uma mulher simples e uma mulher que temia a Deus. Porque quando o anjo chegou ali para ela, falou tudo aquilo ali que ia acontecer, que ele ia gerar um filho e que ia ser do Espírito Santo, ela não duvidou, ela teve uma fé diferente, Ela teve uma fé como muitos na Bíblia não teve, Como Deus aparece ali para Abraão e fala que Sara vai ter um filho, Sara pegou e riu, Sara duvidou. E já Maria, ela não duvidou, Maria, ela teve fé, ela fala, faça sim, Senhor. Faça conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Maria, ela teve fé. Maria acreditou em Deus, ela não duvidou. Ela sabia, das profecias messiânicas, que Jesus, iria de vir para salvar ali toda a humanidade. E hoje nós cremos que Jesus, ele irá voltar para nos salvar, da morte eterna. Aliás, Jesus já nos salvou, da morte eterna. E agora ele vai vir nos buscar, Buscar os escolhidos. Buscar aqueles que é seguidores de Jesus. E
Eu e você estamos sendo observados constante. Estamos sendo observados pelas multidões e pelo Satanás. Satanás, hoje, ele observa os cristãos. Ele sabe quem é de mentira e sabe quem é de verdade. Ele sabe todas as nossas fraquezas. Sabe onde a gente cai e sabe onde a gente não cai. E ele trabalha principalmente em nossas fraquezas. Ele lança os seus dados inflamados. Os seus dados inflamados são muito perigosos, porque ele lança através de pessoas que estão ao nosso redor, né? Pessoas que andam conosco e também pelas vozes, né? Ele trabalha com os seus anjos caídos, né? Lançando as vozes pelos nossos ouvidos. Nós temos de nos revestir com a armadura do Senhor. Por isso que Paulo pede para a gente nos revestir com o capacete, com a sandália e com a couraça. Meu irmão, chegou a hora de nos revestir e de nos separar para o Senhor. O Senhor, ele chama os seus cristãos hoje para ser separados. Eu e você devemos ser separados. E não se espelhe nos maus exemplos de muitos cristãos que se diz ser cristão e dá um péssimo mau exemplo. Porque tem muitas pessoas aí que não quer seguir uma religião, não quer seguir uma igreja, porque muitos cristãos, né, dá mau exemplo. Mas você está se inspirando na pessoa errada. Você que se inspira no ser humano, está se inspirando na pessoa errada. Você tem que se inspirar em Cristo. Jesus, ele não falha. Jesus jamais vai dar um mau exemplo. Jesus foi e é um bom exemplo. Através disso foi a sua entrega, porque ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. Que ele ia sofrer, que ele ia ser entregue, né? Que ele ia ser chicoteado, cuspido, vendido. Mas ele resolveu, né, se esvaziar da sua glória, né, divina e andar no meio de nós. Jesus, ele se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e cheio de luz. Mas essa luz foi rejeitada pelos seus. Os seus o rejeitou a Jesus. Meu irmão, você tem de se inspirar naquele que pode te salvar da morte eterna, que é Jesus Cristo. A única coisa que eu posso fazer nesse momento é pregar Jesus Cristo para você. Mas você não deve se inspirar em Jesus Cristo. A igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas a igreja também, ela tem um dever, né, de te guiar pelo caminho correto. A igreja, ela guia o cristão pelo caminho da salvação. E muitos dizem, eu não vou para a igreja não vou seguir uma igreja não, porque eu estou salvo aqui fora. Mas na igreja tem todo um princípio. Você na igreja ali, você vai seguir um princípio doutrinário e você também vai estar livre de cair nas maus tentações. Porque quando a pessoa está no mundo, ela fala, eu não mato, eu não roubo, eu só bebo e vou para casa. Está dando um péssimo exemplo. Porque você na igreja, o que acontece? Na igreja, você vai ter de seguir aquela rotina ali que a igreja pede ali para você seguir. Bíblico ainda, né? Porque a Bíblia fala que todos aquele que é vencido pela bebida, a bebida é forte e o vinho é alvoroçador. Todo aquele que é vencido por ela não é sábio. Infelizmente é um tolo. E a igreja, ela tem esse papel de conduzir nós cristãos, seguidores de Cristo, pelo caminho correto. E é um testemunho. Quando você, olha o que Jesus fala, né? Se todo aqueles, né, que me negar diante dos homens, Jesus também vai negar diante do Pai, diante de todos os anjos. Ou seja, quando eu e você tomamos uma decisão, né, perante uma multidão ali na igreja, quando todo mundo sabe que eu e você é cristão, nós estamos, né, profetizando que Jesus é o nosso Salvador e a gente não está negando a Jesus. Mas quando a pessoa fala, não vou para a igreja não vou me batizar não vou seguir a religião não, vou ficar aqui nesse mundo mesmo. E Jesus ainda fala, quem ama mais o mundo
do que a mim não é digno de mim. Olha só, né? Muito forte. Se você ama mais o mundo, se eu amo as coisas mais deste mundo, eu não sou digno de Jesus. Se eu não sigo uma religião, se eu não sigo o verdadeiro evangelismo, eu estou negando a Jesus. E ele vai negar todos aqueles diante do Pai. Nada fica encoberto diante de Deus, né? Tudo diante de Deus é revelado. E que essa mensagem, né, possa fazer diferença na minha e na sua vida. E lembrando que eu e você somos portadores, somos separados e escolhidos para anunciar o Evangelho, para levar o Evangelho adiante. E compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa, né? Pode botar no status, pode enviar para alguém, pode compartilhar esse vídeo. Seja um portador do Evangelho. Não seja apenas, não fique só na teoria, fique na prática. Não seja só apenas um ouvinte, seja também seja aquele que leva a mensagem, né? A gente vê hoje no nosso meio aqui que é fácil você pegar e assistir qualquer mensagem, é fácil, mas compartilhar, né, parece que é uma coisa muito difícil, né? Mas parece que muito tem vergonha, né, de compartilhar o Evangelho. Lembrando, se você tem vergonha de compartilhar o Evangelho, também você não vai ter parte no reino celestial. Não estou aqui para botar medo. É a realidade bíblica. A Bíblia é quem fala. Se você é viciado em alguma coisa, se você mente, se você rouba, não vai ter parte, porque todos estes vai ficar fora do reino. Todos aqueles que cometem adultério, todos aqueles que matam, que roubam, cometem adultério, não vai ter parte no reino do céu. Mas tem salvação para estas pessoas. Tem salvação. Se elas se arrependerem, né, dos seus maus caminhos e seguir ao Senhor, né, de todo o seu coração, o Senhor aceita essa pessoa. Porque Jesus veio morrer por toda a humanidade. Jesus, ele não escolheu por quem ele iria morrer, mas ele morreu por todas as pessoas cruéis. Então que ele está ali pregado na cruz, ele dá um suspiro e fala: Pai, perdoa-as porque não sabem o que faz. Olha só, né? Pessoas que estavam ali zombando de Jesus, pessoas que estavam falando: salvou a muitos, salva a ti mesmo. Pessoas que falam: se tu és o Filho de Deus, levanta, sai dessa cruz e nós queremos que tu és o Filho de Deus. Jesus morreu por essa pessoa. Jesus ainda falou: Pai, perdoa-os porque ele não sabe o que faz. E hoje, meu irmão, você hoje sabe o que está fazendo. Naquela época ali, eles poderiam até não saber o que estaria fazendo. Mas hoje não tem ninguém inocente. Todo mundo sabe que Jesus irá voltar. Sabe o que é certo e o que é errado. Mas cabe você tomar uma decisão. Só é apenas uma decisão. Se entregar e deixar Jesus trabalhar na sua vida. Porque Jesus está disposto a trabalhar, né, em nossos corações. Ele almeja trabalhar. Amém?